Os tumores de bexiga são o nono tipo mais comum de câncer entre os homens. O pico de incidência desta doença ocorre entre os 60 e 70 anos de idade. Cerca de 90% dos pacientes recebem o diagnóstico depois dos 55 anos. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que até 2025 o Brasil deve registrar cerca de 11.300 casos novos da doença por ano. Como em diversos tipos de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental para melhores prognósticos. E os avanços em medicamentos e técnicas de cirurgia e radioterapia têm trazido boas perspectivas para os pacientes, garantindo melhor qualidade de vida. E é sobre isso que nós vamos conversar com o oncologista Daniel Vargas, médico do Grupo Oncoclínicas e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, e o engenheiro mecânico Mário Celso Malheiros, que vai nos contar um pouco sobre o seu tratamento para o câncer de bexiga. Doutor Daniel, eu queria começar com você e falar sobre os dados de câncer de bexiga aqui no Brasil, que é um tumor mais incidente entre os homens do que entre as mulheres. Por que isso ocorre, doutor? Olá, Fernanda. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar falando em nome do Instituto Vencer o Câncer sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer, porque nós que enfrentamos tantas consultas difíceis no nosso dia a dia no consultório, sempre que a gente pode conscientizar os pacientes sobre essas estratégias que permitem uma maior chance de cura, é muito felicitante para a gente poder participar disso. Em relação à incidência do tumor de bexiga no Brasil, ser maior nos homens do que nas mulheres, nós sabemos que um dos principais fatores que está associado ao desenvolvimento dessa neoplasia é o hábito do tabagismo, né, o fumo. E até então, no Brasil, nós tínhamos uma taxa maior de tabagistas do sexo masculino do que do sexo feminino. Então, esse talvez seja um dos principais fatores que está associado a essa incidência diferente entre os sexos. Bom, a gente está falando de fatores de risco aqui, você citou o tabagismo, mas existem outros fatores que podem contribuir para o desenvolvimento desta doença? Com certeza, com certeza. O tabagismo, sem sombra de dúvidas, é o primeiro fator, não só dentre os fatores de risco da população brasileira, mas também da população mundial em relação ao câncer de bexiga. Muitas vezes a gente só fica preocupado com o tabagismo e o risco de câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de orofaringe, mas ele é o principal fator de risco para o câncer de bexiga também. Outros fatores de risco também estão associados ao desenvolvimento do câncer de bexiga, sem sombra de dúvida, são exposições a alguns compostos químicos, principalmente a exposição ocupacional, com corantes, principalmente em fábricas que têm produção de tinta, por exemplo, e também a gente tem um dos fatores que estão associados ao desenvolvimento do risco desse tumor, são as infecções crônicas, as condições que causam uma inflamação crônica na bexiga, como, por exemplo, as infecções de urina de repetição, que acabam causando uma lesão crônica no epitélio do interior da bexiga. Mário, eu gostaria que você contasse para quem está nos acompanhando um pouco sobre essa sua jornada como paciente. Queria que você falasse como é que foi seu diagnóstico. Eu não sentia nada na bexiga, hora nenhuma tive algum problema. Estava com problema numa sonda, tive uma infecção. Acho que o doutor falou aqui pode ter sido uma causa do câncer, mas eu não sentia absolutamente nada. Eu ia fazer uma cirurgia de hérnia inguinal e apareceu uma bola na virilha. E aí, quando eu fiz a cirurgia da hérnia inguinal, tirou essa bola e descobriu-se que era um câncer que estava dentro do sistema linfático. E quando nós fomos procurar da onde tinha vindo, era um câncer de bexiga que tinha aparecido. E quando que foi isso, Mário? Isso foi em 2017, que apareceu. Eu estava numa época super tranquilo, fisicamente, financeiramente, estava tudo, eu ia na academia de segunda a sexta, estava tudo ótimo e de repente, tanto que deu a hernia inguinal por causa da academia, e apareceu esse câncer que logo começou. Fiz os exames, apareceu que era um carcinoma neuroendócrino, é um câncer relativamente agressivo e eu comecei a fazer o tratamento. Começou com quimioterapia, a quimioterapia segurou, tinham aparecido 2 cânceres de 4,5 cm. Ela segurou esses 2 tumores que estavam na pelvis, mas ele
foi aparecendo em outros lugares. Então, tinha um pequenininho de 1 centímetro embaixo do braço, tinha um pequenininho de 1 centímetro no pescoço. A quimio foi segurando, mas chegou uma hora que a quimio é muito agressiva, né? Então, eu comecei a ter problemas nos rins, precisava tomar 2 bolsas de sangue cada vez que eu ia fazer a quimioterapia. Tinha caído tudo que era cabelo, a sobrancelha ainda sobrou um pouquinho, que melhorou um pouquinho o visual, mas o resto caiu tudo, não tinha mais pelo em lugar nenhum. E nessa de fazer os exames e ir andando, o médico falou: olha, vamos dar uma segurada, porque seu organismo está muito debilitado, e não vamos ficar um tempo sem fazer, e a gente volta o seu organismo e depois a gente volta a fazer. Eu falei, tá bom. E nessa época foi exatamente quando eu comecei a sentir que estava incomodando um pouco a barriga. O câncer, foram 8 meses depois, sem fazer químio, o câncer passou de 4,5 para 17 em 30 dias. E aí eu falei, fui no médico de novo, ele falou, vamos fazer os exames de imagem, vamos ver como é que tá. Eu fiz os exames de imagem e aí começou a pandemia, 2020. Daí eu não conseguia mais falar com o médico, ele pediu para deixar os exames na portaria. Ele não, né? O pessoal pediu para deixar os exames na portaria, que em 5 dias úteis dá um retorno. Nisso me indicaram um outro médico, foi o Dr. Fernando Maluf. Falei que ia aparecer o meu primeiro anjo da guarda, foi uma amiga da minha mulher que indicou o Dr. Fernando, e o segundo foi ele que apareceu na minha vida. Eu cheguei lá dia 28 de abril, de 3 anos atrás, 2020, com os exames de imagem. Ele olhou, ele falou, olha, seu rim está fechado o ureter, seu rim está sendo cozido pela sua urina, precisa fazer uma cirurgia urgente, e ele está espalhando em todo o seu intestino junto. Logo veio, ele já chamou o médico, já veio o médico para fazer o urologista, vamos fazer cirurgia. Dia 3 de abril foi a primeira cirurgia, e praticamente 1 ano foram 9 cirurgias. O câncer espalhou, acabou fechando o ureter, pus o duplo J, logo de seguida acabou dando trombose na perna direita, logo em seguida fechou o intestino e eu precisei fazer uma ileostomia, e foi uma cirurgia atrás da outra. Eu acabei ficando internado quase 21 dias, perdi 20 quilos nessa internação de 21 dias, mas lá comecei a tomar uma imunoterapia, que apareceu um imuno. Ele falou, nós vamos começar com o imuno para você, e na quinta ou sexta aplicação, a cada 14 dias, a trombose na perna já diminuiu, o câncer já tinha diminuído, e até hoje vão fazer mais de 3 anos que eu fico com o imuno. Não tenho reação nenhuma com o imuno, aparecem umas pintinhas vermelhas no corpo, só, mais nada, vida totalmente normal, e o câncer voltou a ter 4,5 cm, e hoje esses 4,5 cm ainda existem, porque como ele cresceu muito rápido na época e nenhuma veia chegou para alimentar, ele ficou gangrenado, e hoje também imuno também não chega nele. Mas me sinto super bem, voltei a fazer exercício, ando 12 quilômetros todo dia em 2 horas. Não consegui voltar para academia por causa das cirurgias, estou com uma hérnia umbilical enorme, que eu não estou com coragem de fazer cirurgia agora, vou esperar um pouquinho. Daqui a um pouco eu faço e volto para minha academia lá, que eu gosto muito. Mas e aí estou até hoje, graças a Deus está tudo 100% controlado, está tudo bem, está tudo tranquilo. Doutor Daniel, eu queria falar com você um pouquinho exatamente, já que o Mário contou de toda essa jornada dele, que é uma jornada já de diversos anos, como ele nos contou, mas também de diversos tratamentos, e um tratamento que está dando muito certo para ele. Antes da gente falar mais sobre diagnóstico precoce e também de possíveis exames, né, para se descobrir essa doença, já que o Mário nos contou sobre a imunoterapia, que deu muito certo para ele, acho que a gente pode falar sobre os avanços no tratamento do câncer de bexiga, né? Inclusive, tivemos no início desse mês o congresso da Sociedade Americana de Oncologia, o principal congresso mundial da área. Tivemos novidades positivas para o câncer de bexiga? Fernanda, algumas coisas que são muito importantes destacar, até extrapolando um pouquinho sobre a sua pergunta, mas sobre a história do Mário que ele trouxe para a gente. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, destacar para todo mundo que está acompanhando
esse vídeo que a gente está gravando, que o subtipo de tumor de bexiga que o Mário teve é um subtipo bastante raro, né? A gente sabe que todos os órgãos do nosso corpo são formados por diferentes tipos de células, né? É como se a gente imaginasse uma parede, a gente vai ter as células que são os tijolos, vai ter o cimento, vai ter o reboco, vai ter a tinta. Todos os órgãos do nosso corpo são formados mais ou menos desse jeito. E os tumores podem se desenvolver de cada um desses tipos de células diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque o tumor mais comum que a gente tem na bexiga é do subtipo carcinoma urotelial. Esse é o subtipo mais comum, porque é a célula mais presente. Alguns outros tumores, como os tumores neuroendócrinos, tumores de pequenas células, adenocarcinomas, todos esses são alguns subtipos histológicos de tumores que nascem também na bexiga, mas eventualmente são bem mais raros. Eles vão corresponder, todos eles, em torno de 15% dos casos, mais ou menos, enquanto o carcinoma urotelial vai corresponder aí em torno de 85% a 90% dos casos. Mas outra questão que o Mário trouxe para a gente também é, em geral, esses tumores que são da histologia urotelial, eles se apresentam em geral com doença mais inicial, porque muitas vezes o paciente apresenta o sintoma mais comum dessa doença, que é a presença de sangue na urina, né? A gente sabe que vai ter aquela hematúria macroscópica, que é o sangue que é visível na urina quando o paciente faz a sua micção, mas também temos aquela hematúria microscópica, que por mais que o paciente não veja muitas vezes, mas quando a gente faz o exame de urina, aquela coleta do exame de urina de rotina, a gente pode ver a presença de sangue no conteúdo da urina que só é visto microscopicamente. E em relação à sua pergunta agora, de fato, sobre as novidades que a gente tem visto no tratamento do câncer de bexiga, sem sombra de dúvidas, essa é uma área que vem ganhando um interesse cada vez maior da oncologia clínica, porque a gente tem conseguido desenvolver tratamentos mais modernos e muito efetivos para essa doença, que até cerca de 5 anos atrás ainda era órfã dos tratamentos dessa nova geração. A gente tinha basicamente, até por volta de 2016, mais ou menos 2017, basicamente quimioterapia para utilizar nessa doença. Porém, mais recentemente, a gente foi vendo o desenvolvimento de novas estratégias, como, por exemplo, o Mário falou, o desenvolvimento do uso da imunoterapia nesse tumor, que é uma estratégia de tratamento muito promissora, e temos também algumas outras estratégias, como, por exemplo, a terapia-alvo, que a gente tem no Brasil, inclusive, aprovada já pela Anvisa, o tratamento com uso de terapia-alvo, que é através da utilização de comprimidos, não chega a ser uma quimioterapia oral, mas é uma terapia que vai agir em uma alteração específica da célula, uma mutação que a célula do câncer de bexiga vai apresentar. A questão é que essa mutação está presente em apenas cerca de 20 a 30% dos pacientes. A gente tem que pesquisar essa mutação antes para ver se o paciente pode receber esse tratamento. E temos também uma nova classe de drogas que a gente teve aprovação no Brasil também no ano passado, que representa os anticorpos conjugados à droga. Essa é uma classe de drogas fantástica, que tem ganhando cada vez mais interesse da oncologia clínica, porque ela funciona como se fosse um cavalo de Troia, digamos assim. Ela é realizada de administração intravenosa de uma medicação, e essa medicação é composta por um anticorpo associada a um fármaco semelhante a uma quimioterapia mesmo, um agente citotóxico. E esse fármaco ligado ao anticorpo vai ser administrado no corpo, na corrente sanguínea do paciente e vai se ligar especificamente por essa ligação do anticorpo em células de tumor e como se fosse depositar a quimioterapia apenas nas células doentes. E com isso a gente consegue aumentar muito a eficácia do tratamento e, de uma maneira geral, garantir uma melhor segurança do que se a gente fosse administrar esses quimioterápicos apenas na veia, na corrente sanguínea do paciente de uma maneira sistêmica. Então, doutor Daniel, como você falou, existem diversos tipos ou alguns tipos de câncer de bexiga. Conhecer qual é o tipo de câncer é importante para o melhor tratamento, para o tratamento ser mais eficiente. Sem sombra de dúvidas. Isso envolve o tratamento em equipes focadas em oncologia. É muito importante isso que o Mário ressaltou, que tenha um oncologista clínico focado no tratamento daquele tipo de doença, que tenha uma equipe toda que esteja focado no tratamento daquele tipo de doença, desde cirurgiões, patologistas, médicos da radiologia, radioterapeutas, para a gente conseguir realmente
diagnosticar adequadamente qual é o tipo de doença daquele paciente, qual é o melhor tratamento a ser seguido. Agora, Mário, você contou um pouco dessa sua jornada, também com muitos desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua conversa com o oncologista sobre as possibilidades de tratamento, o suporte dessa equipe multidisciplinar, os efeitos colaterais também dos tratamentos pelos quais você passou. Como é que foi essa conversa, como essa conversa com o médico? Bom, no começo eu estava no plano de saúde, né? É um pouco diferente do tratamento quando você faz com particular. Mas o plano de saúde foi super bom. Eu tinha uma amizade super boa com o médico, confiava bastante nele. É que ele fica um pouco limitado no que ele pode fazer dentro do plano de saúde. O plano não libera tudo para ele, né? Então, ele, dentro do limite que ele tinha, o tratamento foi bom, mas como o doutor falou, a quimioterapia é muito agressiva. Ela é muito agressiva para todo mundo, e principalmente eu estava super bem fisicamente, e foram 2, 3 meses, eu já comecei a cair, eu estava até com uma alimentação específica para poder melhorar um pouco o meu ânimo, as células. Eu estava bem animado, sempre fui super animado, tendo certeza que a coisa ia melhorar, ia sarar. A cabeça era super ótima, você vai estar até hoje. Mas é muito difícil. A químio machuca muito a gente e deixa muita sequela. Teve muita coisa que ficou toda errada depois, né? E como o crescimento do câncer também foi debilitando muito o organismo. Depois, com a imuno, é que é totalmente diferente. O tratamento é muito tranquilo, é muito fácil, a reação é muito boa. E é o que você falou, eu sempre tive a equipe do Dr. Fernando, sempre me deu um apoio muito grande. Até uma das últimas cirurgias, que era para pôr um filtro na veia cava, por causa que podia ter a trombose, ainda existia, e eu estava com a urina sangrando por causa dos anticoagulantes que eu estava tomando. E a gente, para parar o sangramento, a gente foi colocado um, um filtro na veia cava. E eu não queria fazer cirurgia de gênero, eu não aguentava mais entrar e tomar anestesia, e acordar e ficar dentro do hospital. Eu estava totalmente averso a fazer. E na equipe dele tinham 2 médicos que eu gostava muito. Um eu brinco até que é minha filha adotiva, minha filha do coração. E ela chegou e falou: olha, faz. Ela que deu a ideia de colocar. Ela falou: faz, que a cirurgia é muito fácil, é muito tranquilo e vai te aliviar muito e a gente consegue tirar o anticoagulante. Eu falei: tá bom, vamos embora e vamos acabar fazendo, vamos fazer mais a cirurgia. E esse apoio da equipe é muito bom. Você ter a confiança no seu médico, que a coisa tá indo, vai dar certo e muitas vezes nem tá funcionando direito, mas você vai acreditando, ajuda muito no tratamento. Então, esse apoio da equipe, eu tenho amizade até hoje com quase todo mundo lá dentro. Mesmo essa médica tendo saído de lá e estar em outro hospital, a gente se fala, sempre está sempre se falando, mandando um abraço, mandando um beijo, alguma coisa. Mas esse apoio que toda a equipe dá é muito fantástico. Até hoje lá dentro tem um apoio fantástico de toda a equipe que está lá dentro. Tanto que essa já é a terceira vez que eu estou dando depoimento do câncer que aconteceu. Eu acho isso fantástico, porque tem muita gente que está debilitada. Eu conheço muita gente que até às vezes desiste do tratamento e não quer, porque não está aguentando, o tratamento é difícil, mas existe uma luz no final do túnel. Acho que isso é muito importante. Eu nunca desisti e estar sempre com o pensamento positivo que a coisa vai dar certo. Isso já ajuda e muito no tratamento. Essa postura do paciente também é importante, né, doutor Daniel? Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? A gente sabe que tem casos que são mais difíceis mesmo, mas sem sombra de dúvidas, não só a energia, mas também a crença de que as coisas vão dar certo, a espiritualidade do paciente, tudo isso ajuda a amenizar os momentos mais duros, né? Que a gente sabe que infelizmente podem acontecer. E até discorrendo um pouco mais sobre o tratamento do Mário, que ele falou bastante sobre como ele tem sentido tão bem com o uso da imunoterapia, né? É importante a gente destacar também como é que funciona essa classe de medicação, como é que é o mecanismo de ação dessa classe de medicação. A gente tem que entender que a quimioterapia é um tratamento bastante inespecífico, por isso que o paciente tem bastantes efeitos colaterais, né? Porque além de atacar as células tumorais, a quimioterapia ataca algumas células do nosso corpo que se reproduzem
se multiplicam em maior velocidade. Por isso que os órgãos que se reproduzem em maior velocidade são aqueles que são atacados, como, por exemplo, o nosso cabelo, que cresce dia após dia, por isso que o cabelo acaba caindo, as nossas células do sangue, seja a hemoglobina, que são as células vermelhas, os leucócitos, que são as células da imunidade, são células que estão se dividindo rapidamente no nosso corpo, por isso que eles acabam sendo, infelizmente, sofrendo também com o uso da quimioterapia. E a imunoterapia, essa classe de medicamentos, ela funciona como se fosse ativando o nosso sistema imune para fazer ele reconhecer que a célula do tumor é realmente uma célula maligna. Por quê? Toda célula de tumor do nosso corpo, ela é uma célula que contém o nosso DNA. E por conta disso, o nosso sistema imune evita atacar a célula do tumor pensando que ela é uma célula pertencente a nós. Mas apesar dela conter o nosso DNA, ela tem um DNA cheio de mutações. Então, a imunoterapia, ela ensina o nosso sistema imune a enxergar essas mutações, a enxergar de fato a célula oncológica como um bandido, digamos assim, e a atacar essa célula. A gente sabe que a vasta maioria dos pacientes tolera muito bem esse tratamento é muito melhor tolerado para a grande maioria dos pacientes quando comparado ao uso de quimioterapia, mas sem sombra de dúvidas é um tratamento que também precisa ser feito com auxílio, orientação, acompanhamento médicos próximos, porque ela, apesar de muito segura, ela não é isenta de efeitos colaterais. E por conta disso que o médico, o oncologista clínico precisa estar sempre presente nessa rotina de tratamento também. Então, Daniel, eu queria voltar um pouquinho a nossa conversa e falar sobre os sinais que o câncer de bexiga pode dar. E a gente sempre fala da relevância do diagnóstico precoce. Mas para o câncer de bexiga, existe algum exame preventivo ou de rastreamento que já seja estabelecido como eficaz para dar esse diagnóstico precoce? A gente ainda não tem nenhuma recomendação formal de fazer um rastreamento populacional, tá, Fernando, em todas as pessoas, todos os indivíduos saudáveis para rastrear no câncer de bexiga. Sem sombra de dúvidas, o sintoma mais comum que pode aparecer no paciente, o sinal mais comum, né, acaba sendo a presença de sangue na urina, mas alguns outros sinais também, como dor na região pélvica, na região inferior do abdômen, pode acontecer também. Eventualmente, como o mesmo tecido que recobre o interior da bexiga, ele recobre também os nossos ureteres e a região do interior do rim também, isso pode acontecer eventualmente uma dor nas costas, uma dor lombar persistente, isso pode eventualmente também ser um dos sinais e sintomas do tumor de bexiga. De uma maneira geral, alguns tumores podem ser diagnosticados com a simples realização de um ultrassom. Às vezes a gente pode conseguir ver alguma alteração no interior da bexiga apenas fazendo um ultrassom de rotina da região abdominal e que pegue a região da bexiga, a região dos rins, dos ureteres. Isso pode já nos dar sinais, algumas pistas de que possa haver alguma alteração naquele local e posteriormente a gente segue com alguns exames confirmatórios, como por exemplo, em alguns casos tomografia ou eventualmente ressonância e de uma maneira geral, nos tumores iniciais, o diagnóstico só é confirmado realizando através de uma cistoscopia, que é um exame que o urologista entra dentro da bexiga do paciente e remove um fragmento de biópsia para a gente enviar para análise. Doutor, as metástases são comuns nesse tipo de câncer? Existe uma diferença no manejo da doença metastática? Sem sombra de dúvidas, existe uma diferença no manejo, tá? Principalmente porque nossa forma de tratamento vai ser diferente quando a gente está falando da doença mais inicial, no tumor da bexiga urotelial, que é o tumor mais comum, como eu falei para vocês anteriormente. Em geral, o tratamento envolve a cirurgia, que é a raspagem do interior da bexiga, comumente chamada de RTU, que é ressecção transureteral, tá? E, em geral, em alguns casos, que existe alguma preocupação maior nesse tumor de bexiga superficial, ele recorrer, a gente lança a mão da administração de BCG ou, eventualmente, de quimioterapia administrados dentro da bexiga, ou seja, esses não são tratamentos sistêmicos, a gente fala, são tratamentos intravesicais que são administrados apenas no interior da bexiga, e se o tumor está um pouco mais avançado, quando ele não é mais superficial, a gente lança a mão
de fazer uma cirurgia, muitas das vezes a cirurgia de ressecção total da bexiga, associado ou não ao uso de quimioterapia antes da cirurgia. Tudo isso vai depender de caso a caso. Em alguns casos, lançamos mão também de fazer o tratamento com radioterapia associado ou não com quimioterapia também nesses tumores que são um pouquinho mais avançados do que aqueles superficiais, e já quando a doença desenvolveu algum sítio de metástase, em geral o tratamento envolve a administração dos tratamentos que nós falamos que são os tratamentos sistêmicos, que aí são todas aquelas classes de medicamentos, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, esses anticorpos conjugados a drogas, que são as medicações mais modernas, mas tudo isso vai ser decidido, individualizado a cada caso, para cada paciente. Agora, Mário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu cuidado hoje. Você observou mudança no seu autocuidado, no cuidado com a sua saúde depois do seu diagnóstico? Eu sei que foram diversas etapas do seu tratamento, com muitos desafios, com alguns impedimentos, mas houve alguma mudança no seu autocuidado? Bom, por causa da doença, eu faço exame de sangue a cada 14 dias, porque eu faço a imuna a cada 14, né? E a cada 3 meses eu faço os exames de imagem, tomo e ressonância. Então eu estou controlando hoje, mas vamos falar, nunca na cabeça tinha vindo para fazer. Mesmo, o doutor falou agora do ultrassom, nunca tinha feito para olhar se tem algum problema, se não tem, nunca tinha passado isso na cabeça, né? Hoje, lógico, que a gente toma um susto e a gente começa a se cuidar de um jeito diferente também. A gente nunca acha que a gente está velho bastante para começar a fazer exame e um monte de coisa, né? Mas a gente precisa ir atrás. Eu acho que esses exames têm que ser feitos. Eu tenho até 2 amigos que fazem check-up anual com um monte de exame para ver como é que tá, como é que não tá. Ele falou, o tumor da bexiga, que é um tumor raro e extremamente agressivo que eu tive, com a quimioterapia ele sumiu 100%. Então, se eu tivesse descoberto mais cedo e ele não tivesse dado a metástase, podia ser que, de repente, com 6 meses, 1 ano de quimioterapia, tivesse tudo resolvido e eu não teria passado por tudo que eu passei, né? Com 9 cirurgias em 1 ano, quase ter falecido, um monte de reações que eu tive. E, lógico, você tem as sequelas, não tem como. 9 cirurgias, quimioterapia, hoje tem um monte de coisinha que tem um tratamento diferente, eu preciso me cuidar diferente, qualquer mudança de tempo começa a ficar gripado, o sistema imunológico não é o mesmo do que era. Hoje, qualquer gripinha, antes sarava em 3 dias, hoje demora quase 1 mês para sarar, mesmo com a mesma medicação. Eu acho que todo cuidado tem que ser feito já desde uma idade que a gente começa a ficar mais velho. E que a gente não tem esse costume hoje, né? Só quem tem aquela, não vai acontecer comigo, né? Pode acontecer com todo mundo, como aconteceu. E eu acho que a gente não tem que ficar, não, mas por que aconteceu comigo? Aconteceu, por uma razão ou por outra, a gente não sabe todas as razões que pode ter acontecido de um câncer aparecer, mas acontece e tem bastante. Hoje, graças a Deus, os tratamentos estão muito bem, estão dando uma resposta excelente para a gente ter uma qualidade de vida diferente, ter um tratamento que sara, ter uma vida totalmente normal, não muda nada. Eu faço tudo o que eu fazia antes, como exatamente o que eu comia antes, só que a gente começa a se tratar, começa a tomar uma vitamina, começa a fazer um exame periódico que é interessante de ser feito. Então, todo o exame que eu vou fazer de sangue a cada 1 mês, vem o PSA junto, vou vendo a glicose, vou vendo um monte de coisa, que eu não via nada disso, apesar de ter um acompanhamento com o médico por causa da academia, mas era mais coração, não tinha tanta, não tinha um ultrassom da bexiga, ultrassom do ureter, alguma coisa mais específica, né? Eu acho que isso tem que ser feito, a gente tem que ir atrás, tem que olhar, porque quando aparece mais cedo é muito mais fácil de tratar. Falei, por uma quimio, de repente, por 6 meses, eu já estaria bom há 5, 6 anos atrás, e não ainda está não está tratando do jeito que eu estou hoje, e vou continuar por um tempo, porque esse tipo de câncer que apareceu pode ser que amanhã aconteça de novo, e o meu organismo não vai atacar de novo, ele não acha que esse tipo de câncer que eu tive é um câncer. Falou, é uma célula normal do meu organismo. Então, é uma coisa que a gente fica com uma espada em cima da cabeça a vida inteira, o que podia ter sido evitado com um exame mais precoce.
E aí a importância da prevenção, né, doutor? A gente sabe que muitos cânceres com um estilo de vida diferente, com prática de exercícios físicos, com uma dieta mais equilibrada, tudo isso pode ajudar a prevenir não só alguns tipos de câncer, diversos tipos de câncer, como outras doenças crônicas também, né? Sem sombra de dúvidas, acho que tem alguns pontos que merecem ser destacados nessa fala do Mário, sem sombra de dúvidas. O primeiro é para a gente entender que a medicina, de uma maneira geral, a gente não consegue entender completamente o motivo de todos os tumores serem surgidos. Quando a gente pega 100% de todas as neoplasias, de todos os tipos de tumores malignos, né, 10% em geral tem alguma relação com hereditariedade, ou seja, algum gene que o nosso pai ou a nossa mãe nos passou geneticamente, a gente teve essa herança, isso propiciou o desenvolvimento desse tumor. Cerca de 40% dos casos é por algum fator ou hábito de vida que a gente considera modificável, seja alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, infecções, obesidade, tudo isso podem ser fatores que desencadeiam o surgimento de tumores e, infelizmente, a maior parte, que são os 50% restantes, são aqueles tumores de causa idiopática, ou seja, os tumores ao acaso, que nós não sabemos por que eles surgiram. Então, isso é bastante importante. Por isso que é importante a gente fazer um acompanhamento médico sempre periódico e de maneira preventiva, porque mesmo que nós não estejamos sendo expostos aos fatores de risco, seja os fatores de riscos comportamentais ou os fatores de riscos hereditários, o nosso risco de desenvolver alguma doença oncológica nunca será zero. E um outro ponto também que é interessante ser destacado é na questão do hábito de medicina preventiva. Nós sabemos que é importante destacar isso principalmente na população masculina. O homem, não só no Brasil, mas o homem de uma maneira geral, ele não tem um médico para acompanhá-lo, para buscar realmente promover a saúde do homem e buscar a realização de exames preventivos ao longo da vida. Diferentemente do que acontece na mulher, que logo no primeiro momento, quando a mulher inicia o período menstrual, por exemplo, na adolescência, ela começa a ter um acompanhamento regular, periódico, anual, até mesmo em intervalos menores, com seu ginecologista, que acaba por vezes solicitando ultrassom, exames de sangue, tudo isso, e fazendo um rastreamento da saúde da mulher como um todo de maneira mais precoce. O homem, a partir do momento que ele começa a crescer na adolescência e deixa de frequentar a consulta com o pediatra, o homem só tem recomendação, muitas vezes, de voltar a fazer um acompanhamento médico a partir dos 40 anos, quando ele vai começar a ser avaliado por um cardiologista, por um urologista. Então, a gente fica nesse limbo aí, lá dos 13, 14, 15 anos, até perto dos 40, sem o médico ter sem o homem, desculpe, ter um médico que o acompanha durante esse período todo da vida e que a gente deve reforçar cada vez mais que o homem precisa ter também um médico, precisa ter um acompanhamento de maneira preventiva e também para promover a saúde durante essa fase. Importantíssimo. Então, Mário, eu gostaria, já estamos caminhando para o final da nossa conversa, eu gostaria que você deixasse, então, a sua mensagem de cuidado para quem nos acompanhou até aqui. Como eu falei antes, a prevenção é extremamente importante. Eu acho que tudo que a gente conseguir pegar no começo, qualquer tipo de doença, independente do câncer ou o que for, e você começar o tratamento, o resultado é muito mais positivo e menos desgastante para as pessoas, né? Você não entra em um monte de produto, ou remédio ou tratamento que te desgasta ou que faz com que você fique mais debilitado. Se acontecer, como foi para mim, acredita que a coisa melhora, alguns anjos aparecem para cuidar de você e que você tem que acreditar sempre nas pessoas, principalmente no médico. É muito importante acreditar e saber que você vai sarar e ele vai te sarar. Isso é principalmente uma coisa que faz que 90% do tratamento. Então, eu espero que as pessoas cuidem, façam prevenção antes, para não precisar chegar numa hora em que, às vezes, até perder a vida por causa de um exame que não foi feito no começo. É isso, né, doutor? E essa quase cumplicidade com o médico, com a equipe de saúde, são fundamentais para o sucesso do tratamento, né? Sem sombra de dúvidas, eu acho que falar de câncer é um tópico que ainda é muito tabu para a população. Eu acho que escutar essa palavra traz muito receio, por conta de ser uma palavra cheia de estigmas, muitas vezes cheia de preconceito. E eu convido todos que assistiram a nossa conversa aqui
Se tiver qualquer dúvida, procure um oncologista clínico para fazer uma avaliação mais detalhada. Possivelmente, se tiver que ser feito algum exame de rastreamento, algum exame de detecção precoce de doença, ele vai recomendar o melhor exame para você, sem sombra de dúvidas. E se não tiver que ser feito nenhum rastreamento ainda naquele momento, ele vai te tranquilizar, vai te orientar, vai te auxiliar em como ter hábitos de vida mais saudáveis, em o que deve ser evitado para evitar o desenvolvimento de cânceres. Eu acho que é importante a gente quebrar esse tabu dos pacientes mesmo saudáveis consultar com o oncologista. A gente quer ajudar, eu acho que é muito importante a gente ter essa possibilidade também de atuar de maneira preventiva e na promoção de saúde e não só no tratamento oncológico de fato. Bom, e para saber mais sobre o câncer de bexiga e também prevenção, rastreamento, tratamento, convido você que está nos assistindo a acessar o portal vencerocancer.org.br. Lá você também vai encontrar uma série de vídeos super atualizados sobre o tema, além do link para baixar gratuitamente material educativo sobre o câncer de bexiga e também outros tipos de tumores. E se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo faleconosco@vencerocancer.org.br. Gostaria de agradecer muitíssimo, Mário, o seu depoimento, por ter dividido com a gente a nossa história e por poder dar essa palavra de otimismo e com muita alegria também dividir com você. A gente espera poder conversar outras vezes. Obrigado a você pela oportunidade de poder passar a experiência positiva. Que nem o doutor falou, o tabu do câncer é muito grande mesmo. Ninguém acredita que vai sarar, que vai ser bom ou que vai acontecer, mas existe, o tratamento existe, é um tratamento bem tranquilo, tá? E o que falou, doutor, eu tenho um câncer raro e extremamente agressivo. E tinha um remédio exatamente para ele, que funcionou muito bem para mim, muito bem. Então, obrigado pela oportunidade de poder transmitir isso e se alguém incentivar alguma pessoa no meio do caminho que viu, para mim foi fantástico. Muito obrigado. Obrigada, doutor Daniel. Também muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua colaboração com o Instituto Vencer o Câncer, também mandando essa mensagem bastante positiva sobre os avanços no tratamento desta doença. Obrigado, eu agradeço o convite. Como eu falei inicialmente, é sempre um prazer poder falar sobre prevenção e promoção de saúde para a gente não precisar fazer tratamento sempre que possível. A prevenção sempre é o melhor remédio, sem sombra de dúvidas. Muito obrigada, até a próxima.